Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Infantil Sem Mentes e ao nosso canal Ibava Oficial. Para quem não me conhece, eu sou a tia Neide e a história de hoje vai falar sobre o grande herói da fé. Quem será esse herói? Mas antes, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito que faça isso agora e também compartilhe os nossos vídeos. A gente não está interessado só em muitos likes ou muitas pessoas inscritas em nosso canal, não. A gente quer realmente que outras crianças e pessoas conheçam a palavra de Deus através das nossas contações de histórias. E assim elas possam ser pessoas mais seguras, mais tranquilas e ter mais fé e comunhão com Deus. Combinado? Vocês lembram no vídeo anterior que nós terminamos apenas com uma família na terra de 8 pessoas? Bom, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, nasceram muitos outros filhos, outras pessoas, netos, bisnetos, a descendência de Noé. E eles moravam muito próximos uns dos outros, num lugar. Daí alguém teve uma ideia e disse assim: vamos construir uma grande cidade e uma enorme torre que chegue ao céu e a gente possa fazer o nosso nome famoso. Então, começaram a construir, pegaram tijolos e começaram a construir. Deus olhou lá de cima aquela situação e pensou: o que eles estão fazendo? Eles são um povo só, falam uma só língua. Daqui a pouco, tudo que eles colocarem na cabeça deles vão querer fazer. Não posso deixar isso acontecer. Eu quero que eles se espalhem na terra e se multipliquem. Então, Deus desceu e confundiu a língua deles. Bem antes, naquela época, todos falavam a mesma língua. Não existia tipo o inglês, good morning, que quer dizer bom dia, ou o espanhol, gracias, que quer dizer obrigado, e também o japonês, arigato, que quer dizer também obrigada. Todos falavam uma só língua e todo mundo se entendia. E Deus confundiu. Um falava uma coisa, ninguém entendia, falava outra. Nossa, que confusão! Então eles desistiram de construir essa cidade e terminar essa grande torre chamada Babel e acabaram fazendo o que Deus queria. Se espalharam pela terra. Então, nós podemos tirar uma lição daqui, de que a gente pode até planejar algumas coisas, mas essas coisas só vão se realizar se Deus permitir. Sejam coisas simples, viajar, comprar brinquedo ou até pensamentos e ideias boas ou ruins, mas só vão acontecer se o Senhor permitir. A gente aprende isso no livro de Provérbios. Ele diz o seguinte: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Foi o que aconteceu nessa situação da Torre de Babel. Interessante, né? Agora a gente já sabe, porque em tantos lugares diferentes do mundo, pessoas falam línguas diferentes que muitas vezes a gente não entende se a gente não for estudar para aprender. Agora vamos falar só do nosso herói da fé. O nome dele é Abrão. Ele é da descendência de Sem, um dos filhos de Noé. Abrão morava com a sua família numa terra chamada Harã. Deus, um dia, apareceu para ele e disse: saia da sua terra, da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou dar aquele lugar a você e a sua descendência. Abrão nem pensou se ele ia, se ele não ia. Era Deus quem estava falando. Abrão obedeceu. Ele foi esperto, fez a melhor coisa. Ele era casado com uma linda mulher chamada Sarai. E esse nome significa princesa. Eles não tinham filhos, porque a Sarai não podia ter filhos. E ela ficava muito triste às vezes por causa disso. Então eles levaram Ló, o sobrinho de Abrão, para ir para essa terra distante. Todos juntos, mas antes de chegar lá, avistaram um vale verde, lindo. E lá, Abraão orou. E o que é orar? Quem lembra? Conversar com Deus. Ele gostava de conversar com Deus. Depois, Abrão decidiu morar um tempo no Egito. Mas antes, ele chamou Sarai e conversou com ela. Ele disse assim:
Eu sei que você é muito bonita e os homens lá do Egito podem querer me matar por sua causa. Então, você vai dizer que é minha irmã. Sarai achou aquilo estranho, mas concordou. Realmente, quando eles chegaram no Egito, os homens da corte do faraó ficaram impressionados com a beleza da Sarai e levaram ela para o palácio do faraó. Nossa, Abrão foi muito bem tratado pelo faraó. Ganhou presentes, ovelhas, jumentos, camelos, ouro, pessoas para trabalhar para ele. Mas teve alguém que não gostou dessa história. Deus, nosso Pai. Então, por causa dessa situação, as pessoas lá que trabalhavam para o faraó e o próprio faraó ficaram doentes. Aí ele não entendeu. Ora, estava todo mundo bonzinho até ainda agorinha. De repente, todo mundo está doente? Que é isso? Aí ele descobriu que Sarai não era a irmã de Abrão, era a mulher dele. E ele ficou chateado com Abrão, mandou chamar Abrão e disse: que você fez comigo? Que eu te fiz? Por que mentiu para mim? Por que não disse que ela era tua irmã? Agora eu quero que você vá embora. Vão embora com todas as coisas de vocês. Saiam do Egito. Olha só, nessa parte da história, nós aprendemos que não devemos mentir. Muitas coisas ruins podem acontecer se a gente mentir. A gente tem que tomar cuidado. Abraão saiu do Egito riquíssimo. Mas um dia, os pastores dos rebanhos de Ló tiveram um desentendimento com os pastores dos rebanhos de Abrão, porque os dois tinham muitas coisas. Ló também tinha muitas tendas, muitos rebanhos. Acabou acontecendo essa situação aí chata, né? Aí Abrão chamou Ló para conversar e disse assim: não, nós não vamos brigar, nós somos parentes, somos da mesma família. Olha a terra como é grande. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para um lado, eu vou para o outro. A gente não precisa brigar por causa disso. E Ló olhou um vale verde e disse a Abrão que ele queria morar ali. Ele ia morar naquele vale. Só que Ló não sabia que ele estava indo para bem próximo de uma cidade chamada Sodoma. Coitado de Ló. Sodoma tinha tantos homens perversos, tanta gente ruim que não amava Deus. Então Abrão foi para o outro lado. E por esses dias o Senhor apareceu para ele dizendo que iria abençoá-lo, que iria dar aquelas terras para ele e para a descendência dele. Disse assim, que poderia contar o pó da terra. Alguém consegue contar aqueles pozinho da terra, da areia? Não consegue. O Senhor disse para Abrão que a descendência dele ia ser tão numerosa como o pó da terra. E Abrão confiou em Deus, acreditou em Deus. Naquela época, próximo da região onde Abrão morava, existiam 4 reis e seus exércitos naquele momento e outros 5 reis e seus exércitos que eles iriam fazer uma grande batalha. Abraão estava ali próximo, mas a batalha não era bem na região que Abraão estava, na verdade era bem na região que Ló estava. E, de fato, esses 4 reis invadiram as regiões e derrotaram a todos. Levaram tudo que era valioso, todos os alimentos das cidades de Sodoma e Gomorra e levaram prisioneiros. Gente, adivinha quem que estava no meio dos prisioneiros? Ló, o sobrinho de Abraão. Mas um escapou da família de Ló, saiu correndo e foi contar para Abrão. Quando Abrão soube que levaram o sobrinho dele como prisioneiro, ele mandou reunir 318 homens da família dele, que nasceram na casa dele, que eram valentes, para ir atrás de Ló e resgatar Ló. E assim fizeram. Foram de noite, perseguiram os inimigos e derrotaram eles. Trouxeram de volta Ló, a família dele, tudo que eles tinham. Quando eles estavam vindo no caminho, de repente apareceu um homem chamado Melquisedeque. Ele era rei de um lugar assim chamado Salém. Esse Melquisedeque também era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele chegou para abençoar Abraão, trazendo pão, vinho, e disse que Abraão era abençoado do Senhor. Abraão ficou tão feliz porque percebeu que a vitória dele tinha sido
por causa de Deus. Deus estava com ele. E Abraão resolveu dar o dízimo de tudo que ele tinha conseguido para Melquisedeque. Olha que legal! A primeira vez na Bíblia que a gente escuta falar sobre dízimo, na história de Abrão. Tá certo que tem outras partes da Bíblia que o próprio Senhor pede que a gente dê o dízimo do que a gente tem. Mas essa questão do dízimo iniciou com Abrão. Ele quis de coração. E algumas crianças devem estar se perguntando o que é dízimo? É a 10ª parte. Vamos fazer de conta aqui que na minha mão eu tenho 100. 10, 10, 10, 10. Abraão deu o dízimo, a 10ª parte de tudo que ele tinha em agradecimento ao Senhor por essa vitória, por essa conquista. Então, quando acabou essa situação com o sacerdote Melquisedeque, aí chega o rei de Sodoma. Aí fala assim para Abrão: você pode ficar com tudo que você quiser, mas eu quero que você me devolva as pessoas da minha cidade. Aí Abrão disse: eu não vou ficar com o que é seu. Eu já tenho minhas coisas, eu não vou ficar com o que é seu para você não dizer que eu fiquei rico por sua causa. Eu só quero que você dê a porção daqueles que foram lá para a batalha comigo. Eles ficam com a porção dele. Olha que lição legal. Abraão não era o tipo de pessoa que quanto mais tem as coisas, mais quer. Ele era agradecido com as coisas que ele tinha. Quando Abrão voltou para casa, o Senhor apareceu para ele e disse assim: não tenha medo, eu estou contigo e eu te abençoarei. Aí Abrão perguntou: meu Senhor, eu ainda não tenho filhos. E Deus disse para ele: mas você vai ter um filho, eu vou te abençoar e vai ser grande a tua descendência, como as estrelas do céu. Se você pudesse contar as estrelas do céu, saberia quão grande seria a tua descendência. Ora, ninguém pode contar as estrelas do céu, porque são infinitas, não tem fim. A gente sabe que Sarai não podia ter filhos, né? E aí um dia ela falou para Abrão assim: já que eu não posso ter filhos, então você vai ter um filho com a minha serva egípcia, a Agar. E com esse filho nós seremos uma família. Abrão concordou. Pouco tempo depois, Agar, serva de Sarai, estava grávida. Só que ela estava meio que desprezando Sarai. Sarai ficou muito chateada. E aí começou a maltratar Agar. Agar não aguentou, fugiu. Coitada da Agar, grávida, sozinha, fugiu para o deserto. Nessa hora que a egípcia Agar estava tão triste no deserto, um anjo do Senhor apareceu para ela e perguntou de onde ela estava vindo e para onde ela ia. Aí ela respondeu que fugia de Sarai, a sua senhora. Daí o anjo falou: o Senhor ouviu o teu sofrimento, volte para a sua senhora, se sujeita a ela. Você está grávida, vai ter um filho e você vai colocar o nome dele de Ismael. E ela obedeceu, ela voltou para a sua senhora Sarai. 10 anos depois, o Senhor voltou a falar com Abrão. Ele disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Continue sendo fiel a mim e eu vou te abençoar. A partir de hoje, você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão. E a sua mulher não vai mais se chamar Sarai, ela vai se chamar Sara. Eu darei um filho a vocês e abençoarei você e sua descendência. Aí Abrão pensou, porque ele já era tão velhinho: quem dera o meu Senhor abençoasse o meu filho Ismael. Ele achou que era impossível de ele ter um filho naquela idade que ele já estava. O Senhor disse: eu abençoarei Ismael. Ele será pai de 12 príncipes. Mas de Sara, a sua mulher, eu vou abençoar a tua descendência. Um dia, Abraão estava sentado na frente da sua tenda. Estava no maior calor do dia. E 3 homens se aproximaram. Ele saiu correndo e se prostrou diante desses 3 homens. Quem seriam esses homens? E aí Abrão pediu: não passem antes de se alimentarem e se fortalecerem. E correu, mandou Sara preparar pães, o servo preparar uma deliciosa carne, pegou leite coalhado e levou tudo para eles. Eles disseram: tá certo, nós vamos comer. E enquanto comiam, um deles perguntou a Abraão: como está Sara, sua mulher? Ele disse: está bem. E aí ele falou: daqui a 1 ano, a Sara terá um filho. Abrão ficou impressionado,
porque só o Senhor tinha feito essa promessa para ele de que ele ia ter um filho. Foi quando ele percebeu, ele estava falando com o Senhor. Gente, até eu fiquei impressionada nessa hora, quando eu li na Bíblia sobre isso. Por quê? O Senhor veio à terra, se transformou em gente como nós para falar com Abrão. E então ele confirmou que Abraão ia ter um filho. E Sara, onde estava nessa hora? Atrás, na tenda, ouvindo tudo. Nessa hora ela deu um sorrisinho assim e pensou: eu, nessa idade, teria essa alegria, ter um filho? Não acreditou muito não. Aí o Senhor perguntou de Abraão: por que a Sara ri e diz que não pode ter filhos? O que é impossível para Deus? Abraão foi lá perguntar dela: você estava rindo? Ela estava com medo. Ninguém tinha visto ela rindo, ninguém tinha visto ela pensando sobre que não podia ter filho. Ela: não, eu não ri. Ele: você riu, não minta. O que a gente pode aprender nessa parte do texto? Que de Deus a gente não esconde nada, nem os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo que a gente faz, que a gente pensa de bom e de ruim. Então, vamos fortalecer a nossa mente, vamos controlar a nossa mente para não ficar pensando coisas ruins, ok? E também confiar que só Deus pode fazer coisas impossíveis. Tipo, se Abraão e Sara eram muito velhinhos para terem filhos, aos nossos olhos, né? Mas aos olhos de Deus, eles podiam sim ter um filho. E o Senhor falou: daqui a 1 ano eu voltarei até você e você terá um filho e você colocará o nome dele de Isaque. Quando aqueles 3 homens estavam se preparando para sair, Abraão ficou ali junto deles. E eles começaram a olhar para a cidade de Sodoma. Gente, o que será que esses 3 homens, ou melhor, o Senhor e 2 anjos, iam fazer? Será que eles iam para Sodoma, para outro lugar? Iam voltar a ficar seres celestiais e iriam voltar para o céu? O que será que ia acontecer? Você só vai descobrir se não perder o próximo vídeo do Ministério Infantil Sementes. Fica ligado aqui com a gente, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.